pessoal! Olá, Mundo Agro! Sejam bem-vindos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Agro Mais Produtivo. Aqui discutiremos as principais estratégias para você alcançar a maior produtividade e o menor custo de manutenção das máquinas agrícolas. Hoje discutiremos um tema altamente relevante, porém polêmico, por acharem difícil de realizar. O tema é como fazer o checklist funcionar todos os dias. Eu sou Vanir Wayne. Eu sou Francisco de Napoli. Francisco, para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, vamos primeiro pensar no checklist. O que é checklist? O checklist é uma relação de itens que devem ser verificados nas máquinas todos os dias, antes de iniciar as atividades de campo. Quando eu desenvolvo um checklist, eu procuro com o cliente a marca e o modelo daquele equipamento que vai ser feito o checklist, que vai ser desenvolvido o checklist. Por exemplo, uma semeadora, nós vamos colocar no checklist a calibração dos pneus das rodas motoras. Também, falando em semeadora, a lubrificação das rodas cobridoras da semente. Em um pulverizador, a limpeza dos bicos que vão fazer a pulverização. E assim por diante. Seria diferenciado um checklist de uma colhedora para uma semeadora ou mesmo para um caminhão. E você deu uma deixinha ali que você falou sobre a calibração dos pneus da semeadora. E isso normalmente nos treinamentos todo mundo diz assim, mas o que vai influenciar a semeadora, entendeu? O pneu da semeadora. O pneu da semeadora. Bom, os pneus da semeadora são as chamadas rodas motoras. E essa roda motora vai mover através de correntes os eixos de distribuição de adubo e os eixos de distribuição de semente. Então, se eu tenho calibrações diferentes nesses pneus, eu tenho tamanhos diferentes desses pneus. São pequenas diferenças, mas vão me dar uma ou duas sementes a mais ou a menos. Por isso que eu tenho que seguir corretamente a pressão de inflação daquele pneu na semeadora. E qual que é o objetivo do checklist? O objetivo do checklist é bem simples. Ele é detectar pequenos problemas nas máquinas, um pequeno ajuste na máquina, eu não deixo esse problema virar maior e ter um custo maior de peças e de mão de obra também. É uma questão de economia. E aí, Vani, eu lembro de um acontecido comigo quando eu era gestor de motomecanização numa usina de álcool. Nós recebemos 10 colhedoras de cana seminovas. E seminovo não é novo, né? Sempre tinha que ter um probleminha. Bom, checklist era mais importante do que nunca. Checklist era mais importante do que nunca. Bom, e no checklist nós fazíamos tudo certinho, mas quando a máquina começava a trabalhar, depois de uma hora e meia, 105 graus, começava a pitar, parava e a colheita não ia. E olha daqui, fuça dali, limpa daquela, faz tudo. E nada dessas máquinas melhorarem a performance dela. Depois de muito verificar na máquina, nós descobrimos que a correia que movimentava o rotativo, ela se afrouxava. E o manual mandava que essa regulagem dessa correia era a cada 250 horas. O que nós fizemos? Nós inserimos no checklist da máquina a verificação da tensão daquela referida correia. A partir daí, em todos os turnos que se trocavam, na usina se toca 3 turnos, nós calibrávamos e esticávamos essa correia. Acabou o problema, a colheita continuou normal, passou a ter uma melhor produtividade. Ah, com certeza. E depois de algum tempo, a própria John Deere
veio e fez um recall nas máquinas, mudando aquele sistema de acionamento do rotativo de correia para engrenagens. Aí o problema se resolveu por definitivo. Porque então não era um problema realmente porque as máquinas eram usadas, e sim era um problema de projeto da máquina. Eu creio que era o problema da sílica da cana, né, que tinha um atrito muito grande naquela correia, mas eu não sei precisar direitinho, mas eu sei que ela bambeava. Bambeando, ela não rodava o rotativo e não refrigerava mais. Além de ter ido para o checklist, depois a John Deere foi lá e e resolveu o problema. E isso também me lembra um outro cliente, que eu tenho certeza que você vai lembrar quem que é. Eu lembro que o que acontecia? No checklist dos tratores, sempre vinham relatos de vazamento do óleo hidráulico. Pequenos vazamentos, mas eram em vários tratores, né? E aí a gente relatava isso para manutenção, e a manutenção, por serem pequenos, ela falava, isso não é prioridade, eu tenho outros problemas mais sérios para serem resolvidos, revisão de máquina, que o calendário continuava rodando, e agora a gente não está com um número suficiente mecânico, e ia deixando, né? E aí a gente ia para o campo, fazer as auditorias, o acompanhamento de campo. Chegando lá, você lembra que o operador chegava, os operadores falavam, seu Francisco, dona Vani, a gente já relatou isso várias vezes no checklist, mas vem o lubrificador, faz o remonte do óleo, mas nada da manutenção, vim fazer esses reparos. Você lembra disso? Lembro. E verificando isso em loco, né, lá nos tratores mesmo, eu chegando na sede da fazenda, que a gente fazia essa consultoria, eu pedi para puxar o relatório de consumo de óleo só daquele mês de setembro, nos 5 tratores que apresentavam o problema. E por meu espanto, foram só 160 litros de óleo hidráulico de remonte, né? Quer dizer, isso gerava um custo adicional de aproximadamente R$2.000, que era um custo desnecessário. E pior ainda, depois foi que eu pedi para fazer uma análise de partículas desse óleo hidráulico. E a contaminação estava altíssima. E conversando com o pessoal da manutenção, eu disse, olha, vamos parar trator por trator, vamos abrir esse hidráulico, vamos limpar, vamos trocar o óleo, filtro, tudo, antes que essas bombas vão fundir. Aí, nós não podemos, nós estamos terminando a parte de distribuição de fertilizante, esses tratores fazem a distribuição de fertilizante, não podemos parar. Falei, gente, vocês vão precisar desse trator no plantio. Não, seu Francisco, pode ficar tranquilo, está tudo dominado. Tá bom, chegou o final do mês, viemos embora e... Resumo da ópera, o que aconteceu? 5 bombas fundidas. Bom, aí, lógico, na fazenda é difícil você ter uma bomba hidráulica no estoque, quanto mais 5, né? E aí tiveram que pedir para a concessionária também, normalmente, não tinha. Você sabe disso, Eu fui gerente de concessionária. Que elas não têm um estoque com tantos itens, o mesmo item, principalmente que não é uma coisa barata, né? E demorou bastante para chegar. Ou seja, se tivessem reparado isso logo no início, hein, Francisco? Feito o que a gente tivesse pedido, trocado o óleo, filtro, poderia não ter acontecido. Mas inicialmente, quando os vazamentos começaram, o que a gente tinha que trocar? Era trocar umas borrachinhas de vedação. Deve custar uns 50 centavos cada um, mais ou menos. Ia se trocar 8, 10 reais de borrachinha. E a brincadeira ficou em quase 20 mil reais. E aí isso a gente tira uma seguinte conclusão, que o checklist funcionou. Ele informou o problema, ele diagnosticou o problema, mas a interação da operação com a manutenção foi falha. Poderia ter sido melhor. E isso acarretou o quê? Um custo maior na manutenção. E o que a gente chega à conclusão final? Que nós temos que fazer
na hora certa, da forma certa, para que tenhamos uma economia maior na conservação dessas máquinas. Isso mesmo. Bem, Francisco, tem um item que as fazendas normalmente colocam dentro do checklist diário, né? Mas que é o filtro de ar do motor. E agora me fala uma coisa, realmente é necessário fazer essa limpeza diariamente? E se não, como é que tem que ser feito isso? Tá, antes da gente falar da limpeza, eu vou falar do meu checklist. No meu checklist não tem limpeza de filtro de ar. Isso normalmente é polêmico, tá? Tem o quê? A verificação do funcionamento da luz de restrição. E a gente ensina como verificar essa luz de restrição. Mas vamos voltar à limpeza. Eu preciso limpar o filtro de ar todo dia? Não. Eu só limpo o filtro de ar quando a luz de restrição ou a mensagem no display aparece lá na cabine do trator. Bom, acendeu, vamos parar, vamos fazer o quê? Se o trator tiver rádio, falar com a manutenção, ele vem e vai limpar. Mas como que ele deve limpar? Ele vai pegar o compressor de ar, vai calibrar para no máximo 5 bar de pressão, 30 centímetros de distância, de dentro para fora, e vai assoprar o filtro. Por que que tem que ser assim? Porque o filtro é feito de papel dobrado. E se você passa com muita pressão no ar, aquele papel trinca, rasga e faz o quê? A terra que tinha que ser filtrada, ela vai passar ou para o segundo filtro ou diretamente para o motor. E aí você já viu o tamanho do prejuízo. Bom, seu Francisco, mas e se eu estiver lá no meio da roça, meu trator não tem rádio e ele acendeu a luz de restrição? O que que eu faço? Bom, primeira coisa, vou desligar o motor do trator. Vou tirar o filtro, pôr ele de cabeça para baixo, né? Pode ser apoiado no peso, apoiado no pneu. E com a mão, levemente, eu vou batendo para sair a terra. E ele vai ficar limpo, da mesma forma. E aí eu vou montar de novo, fechar direitinho, vou ligar o trator e vou continuar o meu trabalho. Seu Francisco, acendeu de novo. Eu limpei de novo. Tá bom, limpa de novo. Mas já acendeu 3 vezes, seu Francisco. O que pode estar acontecendo? Bom, nos tratores existe um sensor chamado sensor de massa, que é um caninho pequenininho. Geralmente você tira ele com a chave 19. E você tem que olhar se aquele caninho não está cheio de terra. Aí você tira, bate na mão assim, ó, tac, tac, tac. Você limpa e acabou. E monta de novo e vai ver. Às vezes o filtro pode estar estragado também. Ou o sensor ruim. Mas normalmente é o sensor de massa que está saturado com excesso de poeira lá dentro. Você fala isso porque tem empresas, né, tem fazendas que alegam que se não fizer isso, né, porque as condições, né, principalmente quando estão fazendo preparo de solo... incorporação, né, de calcário, que é o bicho, hein? Aí elas têm uma condição que favorece essa questão que se tiver que trocar, tem que trocar 50 filtros. Você concorda com isso? Não, eu não concordo com isso. Não concordo mesmo. O que acontece? O que pode ser feito? O que a gente deve fazer é fazer essa verificação do sensor de massa, que às vezes pode estar entupido, né, de tanta poeira, porque, eu vou dizer, quase ninguém lembra de limpar esse sensor de massa. Depois, eu usar filtros de boa qualidade. Uhum. Ah, seu Francisco, o filtro é caro. Ah, é caro, é? Custa R$600 um jogo de filtro. Tá bom. Depende da máquina. Depende da máquina. Eu tô pondo aí um trator de 180 cavalos. E aí, custa caro. Mas será que não... Quantos filtros se troca numa safra? Eu faço uma conta um pouquinho diferente. Quanto custa para retificar um motor de trator se ele entrar terra lá dentro? Custa barato, seu Francisco, uns R$60 mil.
60 mil reais não é pouco dinheiro, não. Agora você pega 60 mil reais, divide pelo preço do filtro, do jogo de filtro, vai dar aí uns 50, 60 filtros, né? Jogos de filtro. Aí, pra você consumir 50, 60 filtros, vão uns 10 anos de operação. Então, compensa trocar o filtro e trocar por um filtro original. Não sou vendedor de filtro, não, em absoluto. Mas existem determinadas peças no trator que tem que ser original. E uma delas é o filtro de ar. Bem, Francisco, agora voltando aqui para o checklist. Você acha que se o checklist tiver um número menor de itens, né, isso garante que tem maior chance dele ser realizado todos os dias? Eu discordo, Vani. No meu entendimento, um número adequado de itens. Você não vai pôr num checklist 200 itens. Mas se você puser uns 30, 40 itens, as pessoas começam a reparar melhor o que deve ser feito no trator e só dele passar o olho ele já vê que tem alguma coisa errada. Por exemplo, caiu um parafuso da roda dianteira esquerda. Opa! Ele passou lá, olhou e viu. Ele passa, olha, vê que a lataria está meia bamba. Seu Francisco, a lataria está bamba. Está faltando a presilha da lataria. O que mais? Calibração do pneu. Tem que verificar pelo menos uma vez por semana. Porque dentro do checklist, mesmo que tenha um título de checklist diário, que seria feito com 10 horas, né? Você coloca alguns itens de 50 horas de 50 também. horas também. É colocado na frente, entre parênteses, 50 horas. Tá? Bem, e eu vou te confessar uma coisa. Quando a gente começou a trabalhar junto, né, e eu vi o número de itens, né, do checklist, eu achava que aquilo dali ia desestimular, que eles não iam fazer. Tá? Mas quando a gente começou a fazer auditoria de campo, que eu comecei a te acompanhar também na auditoria de campo, eu comecei a ver, né, e aí eu vi justamente que, por exemplo, aqueles itens que eu achava que eram desnecessários, né, para estar ali todo dia, porque ia só ocupar o tempo do operador, na verdade eram lembretes, né? Eu via que, por exemplo, tudo aquilo que era essencial para o funcionamento da máquina, ele ficava atento, ele relatava. Mas se não tivessem aqueles itens, principalmente, né, nessa questão que não é essencial para o funcionamento, como lataria, parafuso, né, lanterna, falta de farol, né, funcionando, coisas mais ligadas principalmente à parte da estrutura do trator ou de qualquer máquina, eles, se não tivessem no checklist, eles não iriam lembrar, até pela rotina, pela correria do dia a dia, eles não iam lembrar de relatar isso. E esse problema iria fazer o quê? Ele ia se agravando, ele ia aumentando. E isso, no final, acabava, se ele tinha uma máquina que estava cheia de pequenos problemas, ele começava a ficar desestimulado a cuidar melhor da máquina. Então, eu te falo que eu refiz os meus conceitos, entendeu? Que eu realmente fiz um preconceito e eu garanto para vocês, viu, gente? Eu fui convencida. Na verdade, eu fui convencida, porque quando ele me falava, né? Não, Vani, tem que fazer esse número de itens mesmo. Eu achava que aquilo dali não iria funcionar. Mas eu vou falar para vocês, funciona. E funciona muito bem. Sim. Quando a gente fala em 30, 40 itens, acha-se muito. Porque o costume é falar, vou olhar o líquido refrigerante, o óleo do motor e pau, né? E não é só isso. Tem vários outros itens que têm que ser verificados na máquina para um bom funcionamento. Para o operador sair de manhã, 7 horas lá da porta da sede da fazenda, do barracão, vamos dizer assim, e trabalhar até as 11 horas, almoçar, parar, fazer aquele quilinho e depois chegar de volta lá para as 5, 6 horas da tarde com a sua tarefa cumprida. Bem, Francisco,
Qual que é a metodologia que você utiliza para ensinar o checklist para os operadores? O checklist que eu desenvolvi, ele é muito simples e ele é muito lógico. O que eu faço? Eu mostro cada item, a função de cada item naquela máquina, naquele equipamento, qual é a manutenção que deve ser feita e qual é a consequência de não se fazer aquela manutenção. E aí eu pergunto, vocês querem ficar rodado lá no meio do campo, no calor, por causa de um parafusinho, por causa de um nível de óleo? Todo mundo fala, não quero não. Então, vamos prestar atenção, vamos fazer. E isso dá muito resultado e as pessoas aprendem bem nessa metodologia. Então, podemos dizer assim, um operador, ele consegue fazer o checklist sem treinamento, Francisco? Olha, o básico do básico, eles até conseguem, mas ele precisa do treinamento, porque ou ele faz de uma forma errada, ou ele faz de uma maneira incompleta. Bom, então é necessário para que ele entenda os porquês daquele checklist, o treinamento dele. Além do treinamento, ele tem que ser motivado a fazer este checklist. Por que motivado? Porque a partir do momento que ele faz o checklist e aquela máquina começa a render mais o serviço, e vem aí o orgulho de cada um, né? Olha, eu estou fazendo mais, eu estou fazendo melhor, então aumentando a produtividade. E tem muita gente que ganha por produção. Isso me lembra um outro item, uma outra história, quando eu trabalhei naquela mesma usina, né? Tinha uns tratores que eram os tratores de transbordo. E aí é o seguinte, os tratores davam pane elétrica que não era brincadeira. E aí, quando dava pane elétrica, travava o câmbio. Ele não andava. E os operadores ganhavam por tonelada de cana transportada. Então, o que acontecia? Os operadores ficavam prejudicados porque o trator dava problema e a usina ficava prejudicada porque não carregava o tanto de cana que tinha que carregar naquele turno. Tá? Então, isso é importante para que se tenha eficiência operacional maior. Tá certo. Bem, o checklist, né, é uma lista de itens escrita, né? Mas existe algum outro modelo que possa facilitar para o operador a realização dele? Olha, eu sei que existem pessoas que têm algum tipo de dificuldade. E o que eu fiz? Eu fiz tipo um caderninho com folha plastificada, com espiral, no qual esse caderno tem o número do item que tem que ser verificado e a imagem do item que vai ser verificado. Então, por exemplo, eu tenho que verificar o nível do óleo. Tem uma foto que tem a vareta do óleo e um dedo indicando aonde é o máximo e o mínimo. Então, ele sabe que ali é o nível do óleo. Outro, por exemplo, tem a foto do cubo de roda do trator, aonde eu tenho que verificar o nível do óleo do cubo de roda. Então, ele sabe que ali é o cubo, o óleo do cubo, ou a lubrificação, os apertos, tudo com imagens e o que deve ser feito. Isso realmente, isso lembra, isso já lá em Minas Gerais, você vai lembrar dessa história. Nós estávamos o Francisco estava dando um treinamento, né? E aí, o último dia do treinamento é justamente onde se repassa a questão de em prática se realizar o checklist. E uma dos donos, né, que inclusive era uma mulher, ela estava no treinamento, e aí quando chegou no final, que a gente faz o feedback e tal,
ela virou para os operadores e falou, então tá, gente, a gente realizou esse treinamento, tem 3 dias que nós estamos aqui, foi muito bom, mas então eu posso cobrar de vocês, né, a realização do checklist. E se vocês não realizarem esse checklist, eu posso, já que vocês receberam o treinamento e todos estão dizendo que sabem fazer, né, eu posso fazer se vocês não fizerem, eu posso fazer uma notificação. Uma advertência? Uma advertência, você lembra disso? Eu achei um pouco pesado isso. Eu eu achei também. que não precisava isso tudo. Que ela devia fazer não pelo castigo, e sim pela motivação. Quer ver uma coisa... Não, mas antes disso, eu só terminar aqui, só te contar como é que foi. Porque foi muito interessante, porque eu sabia que tinha mais de um operador com dificuldade, né? E eu vi que ele era um operador muito... Eu tenho até o depoimento dele gravado depois, de o quanto foi bom e o quanto realmente resultou aquele treinamento para ele. E aí eu vi que ele estatelou o olho, aí eu cheguei assim perto dele e falei assim, não se preocupa que eu vou te passar um checklist com imagem, pode ficar tranquilo. Aí ele relaxou. Você lembra disso? Eu lembro. Eu lembro até o trator que era um John Deere 7225. Tadinho, eu fiquei numa dó dele, mas são coisas que acontecem, que a gente... e foi por isso que foi criado. Lógico, isso é uma maneira, vamos dizer, artesanal, porque existe hoje tecnologia, né? Empresas que dispõem de uma condição melhor, né? Que tem um porte muito maior. Uma frota maior, né? Uma frota maior, né? Elas dispõem hoje de sistemas que já vem essa questão das imagens, né? Sim. Tem uma tela... Tem um display no trator, que ele aperta checklist, aí vai aparecendo as imagenzinhas do que ele verificou, ele só vai apertando ali e vai dando ok, e isso vai para o sistema, e a vantagem disso é a confiabilidade dos dados. Mas isso tem um probleminha também, que é o custo. Isso é um sistema bastante caro. Tem também aplicativos de celular, inclusive, hoje, que fazem isso. Mas se a empresa não tiver a condição de fazer isso, isso não vai ser um empecilho, né? Nós criamos o Francisco criou essa forma artesanal, opcional de realizar o checklist, justamente que assim, olha, é simples, só precisamos achar aquelas pequenas soluções para que realmente seja realizado. Isso não seria nenhum tipo de empecilho. Não, tranquilo. Isso aí dá para fazer de qualquer maneira, num orçamento mais barato, sem problema nenhum. Isso comprovadamente resultou. E funciona, hein? O checklist funciona. Tá. Francisco, existem 3 maiores dificuldades para se obter resultado do checklist. Eu vou te falar as 3 e eu vou pedir para você explicar para a gente, né? Sim. Cada uma delas, pode ser? Sim. Então tá, beleza. Vamos começar com a primeira, tá? Que eu acho que essa daí é uma das mais impactantes, né? Conscientização da equipe. Bom, as pessoas, normalmente, elas têm receio do desconhecido. Então, o treinamento faz com que elas aprendam a fazer o que deve ser feito. Perderam o medo, né? Eles perdem o medo do que tem que fazer. E a gente faz de uma maneira bastante tranquila e eles aprendem e fazem. O segundo é a motivação das pessoas, porque no início, apesar de elas estarem assim receosas, eles fazem, e a partir do momento que eles têm o próprio benefício da diminuição de parada na lavoura por falhas das máquinas, dele não ficar rodado lá no meio da roça, dele render mais o serviço
ele fica já bastante motivado. Um outro problema ainda são a média liderança que existe em algumas propriedades. Né? No caso de propriedades maiores, tem um número maior de cargos, vamos dizer Isso. assim. Né? São aqueles líderes de campo, os técnicos agrícolas, porque eles acham que aquilo é perda de tempo. Não, São Francisco, eu vou ficar 20 minutos aqui fazendo isso? Não, eu já estou 5 trator, 5 vezes 20, né? É 1h30 de serviço, já podia ter gradeado. Não, gente, calma. Só que ele não faz conta que se ele der problema em um, ele fica 2, 3 horas parado lá esperando a manutenção. Então, quando o checklist começa a andar depois de alguns dias, aí vamos dizer 30 dias, e a gente consegue avaliar o aumento do rendimento operacional, essa opinião se reverte. Aí eu tenho experiência de muitas pessoas, muitos, vamos dizer, de médios líderes, média liderança, que no começo tinham altas resistências e hoje são grandes aficionados do checklist. Eu tenho um cliente lá no Maranhão que ele não larga do checklist do trator e das plantadeiras por nada, porque ele sabe que ele precisa de alta eficiência no período de plantio dele lá. E tudo que é problema ele arruma antes de começar e essas plantadeiras plantam horrores. Plantam muito, muito mesmo. Você falou isso você está falando da conscientização, né? Existe, como você mesmo falou, empresas que colocam incentivos financeiros, mas nós vimos já muitas vezes que isso, na verdade, não é essencial. Não é essencial, né? O essencial seria realmente ele saber e ele ter a confiança que aquela máquina que ele vai chegar e vai conseguir trabalhar o dia todo. Né? Eu diria um pouquinho diferente. Eu diria que as pessoas são orgulhosas do que fazem. Eles têm orgulho, eu acho que todo mundo tem orgulho do que faz. Então, um operador pega, por exemplo, um trator grande, com uma plantadeira grande, e chega no final do dia e fala, olha, eu plantei no final do turno dele, né? Eu plantei 130 hectares. Opa, bom, que joia isso. Tem empresa que faz. Faz o ranking dos operadores. Bem legal isso também. E as pessoas se sentem orgulhosas da produção que fazem. Eu tenho vários exemplos disso, se eu for falar, eu falo muito disso. Muita história, mas as pessoas têm orgulho do que fazem. E a partir do momento que eles fazem bem feito, mais orgulho ainda eles têm. E isso é o grande fator de motivação das pessoas. Então, você está dizendo que a conscientização da equipe começa primeiro pela confiança, né, no treinamento, de saber realmente fazer. Né? Aí ela sabe, a pessoa sabendo fazer, ela vai perder aquele medo, né? Aí ela também se conscientiza da importância do realmente fazer. E depois, a conscientização vem pela questão dos resultados. Sim. Que rapidamente eles conseguem ver os resultados. Só que esses resultados também dependem de um outro fator. Qual que é? E é um fator muito grande, muito importante. Esse inclusive faz parte desses 3 itens, mas pera lá que esse está mais para frente. Vamos no segundo item. O segundo item é integração da produção com a manutenção. Veja só. Como que eu tenho produção? Com o máximo de rendimento dessa máquina no campo. Para eu ter o máximo de rendimento, ela precisa parar o mínimo. Mas, veja só, para ela parar o mínimo, eu tenho que ter uma manutenção muito boa. Por quê? Existe um parâmetro que me fala o seguinte, que a manutenção ela só pode usar 5% das horas disponíveis da máquina.
Então, antes de começar uma determinada tarefa, a máquina tem que passar por uma checagem, uma revisão. Seja plantio, seja preparo de solo, seja a operação que for. Ela tem que passar por um cheque. E também o checklist diário, para que seja contínuo isso. E isso se faz com a integração da operação com a manutenção. Porque se der qualquer problema e for apontado no checklist, a manutenção tem que estar a postos e resolver rapidamente, para que a disponibilidade de máquinas seja a maior possível. E tem o terceiro item, que era o que você ia já começar a falar, que é a questão do tratamento, né, dos dados, né, que são as informações que vêm do campo. Veja só, no checklist que a gente desenvolve, tem também os motivos de paradas por manutenção. Então, por exemplo, deu problema de pane elétrica, deu problema hidráulico. Então, a partir do momento quando esse checklist chega de volta na administração da empresa, ou na sede, seja lá como for, dependendo do tamanho, esses dados eles têm que ser analisados. Por quê? Porque a partir daqueles dados é que eu vou direcionar a minha manutenção para problemas que possam estar sendo recorrentes. Eu já peguei num determinado cliente 15% do tempo disponível parado por problema elétrico. Gente, o que está acontecendo? Olha daqui, olha dali. É que o povo estava fazendo o chicote lá na fazenda mesmo e o número de horas paradas era alto. Então, vamos comprar chicote original e colocar nos tratores. Zerou as paradas por problema elétrico. Isso só foi possível graças a... que é o grande diferencial. Por exemplo, existem os sistemas, né, que fornecem muitos dados. Mas o grande problema ainda hoje no mercado, em várias empresas, a gente conhece empresa que já tem 2 anos que tem alguns sistemas desses funcionando, mas ainda não conseguiram transformar essas informações, esses dados em ação. Por quê? Porque eles não conseguem, né, interpretar aqueles dados, ou seja, entender aqueles números, né, que chegam para saber que ação que tem que ser realizada. Não é isso, Francisco? E a gente transforma esses números, porque ele vem da forma de número. E o nosso programinha, né, não chega nem a ser programa, são planilhas, eles transformam em gráficos, e aí os gráficos mostram na cara, tá com problema elétrico, tá com problema hidráulico. Então, o que tem que fazer? Qual que é o problema hidráulico? Aí pega as ordens de serviço. O que foi feito? Foi feito isso, isso, isso. Não foi feito aquilo, não foi feito aquilo, não sei o quê. Então você consegue direcionar para uma assertividade maior a manutenção. E isso, qual é a consequência disso num médio prazo aí, num 60 dias, por exemplo? É que a manutenção passa a ter só serviços de manutenção de uma forma preventiva e diminui em muito os reparos das máquinas que devem ser feitos. Daí vem a união entre operação e manutenção. Manutenção, controle, né? Porque esses 3 departamentos trabalham como se fosse um time de futebol. Né? E o time de futebol ele está ali para ganhar o jogo e para ganhar o campeonato. E o que é o jogo? O jogo é o dia a dia ali, fazer as operações que devem ser feitas. E o campeonato? O campeonato, para um time desse, é uma safra cheia, é uma safra rentosa, né? Para a empresa e para todos também. Que é uma maior satisfação. Por exemplo, nós tivemos agora, em fevereiro, num cliente que nós fizemos treinamento de plantio, e ele pediu para ir lá para ver o que tinha acontecido com aquele soja que tinha sido plantado. Eu fiquei preocupado, eu falei, gente, mas ele não me contou, né?
Vem aqui, seu Francisco, e sai o seu Francisco de Porque a caminhonete. gente também estava na temporada, na região, na temporada Vamos ver o de que aconteceu. de colheita. E ele fala, olha, seu Francisco, o plantio ficou tão bom aqui, daquele jeito que o senhor fez aqui, e nós estamos colhendo só 74,5 sacos de soja por hectare, limpo e seco. Falei, você quase me matou de susto, eu achei que era algum problema. E é uma satisfação vir ver uma lavoura de 74,5 sacos. Não é a melhor não, hein? Eu já tive clientes que já fizeram mais. Estresse hídrico, né? Teve 30 dias de seca nessa propriedade. Bem, mas só voltando um pouquinho, você falou de uma coisa e eu quero pegar esse ganchinho. Você falou que existem sistemas, né, que dão esses dados, mas que você também tem um que você não pode falar que é sistema, né? Mas que na verdade não é um sistema mesmo, são planilhas. Mas por que o Francisco cria essas ferramentas? Para que pequenas propriedades, não, às vezes até média propriedade, possa ter acesso, entendeu, a essas informações, aos benefícios que essas informações podem trazer, né, Francisco? Poderia ser dito que são ferramentas de gestão, tá? Porque você está medindo aonde estão os problemas, onde está a sua eficiência, o que você pode fazer para melhorar, e trazendo benefício, porque você vai fazer mais com menos. Esse é o objetivo que a gente faz checklist, que faz todo esse trabalho na mecanização agrícola, né? Bem, Francisco, qual que é a importância, né, da agilidade da manutenção nos reparos nos reparos que foram apontados no checklist? Bom, em agricultura tudo tem tempo e tem hora, tá? Então eu preciso do máximo de disponibilidade dos equipamentos para que as operações sejam feitas a tempo e a hora. Então o trator, a colhedora, o pulverizador, ele não pode ficar 3, 4, 5 dias parado na oficina, porque pode passar do tempo de fazer uma determinada operação. Então, ela tem que ser ágil, identificou, buscou a peça, montou, põe para trabalhar. Ah, mas o trator não vai trabalhar, seu Francisco. Não importa, ele tem que estar disponível para o trabalho. 95% do tempo ele tem que estar disponível para o trabalho. Outra coisa é a motivação das pessoas. Também, se o cara pega um trator, o trator quebra. Vai trabalhar, quebra. E não sei o que, quebra. Aí toda hora esse trator está lá na oficina da fazenda. Aí o patrão passa de caminhonete, olha, o fulano está lá com o trator parado, ó. Aí passa outro dia, e o trator está lá parado. Então, desmotiva o produtor e desmotiva o operador também. Além de uma terceira consequência, que é assim, as pessoas olham, fulano está parado, fulano está quebrando o trator, ó, e aí já pega o fulano e o jacaré já pega ele e já leva embora, né? Então, a manutenção ela tem que ser ágil e tem que ser bem feita para que não haja recorrência de problemas nas máquinas. Justamente o que você está falando da história do jacaré, porque, por exemplo, a manutenção já fez a correção daquele problema 3 vezes e vamos dizer, o trator mesmo continua parando pelo mesmo problema, né? Mas você está falando dessa importância dessa agilidade. Dá um exemplo para a gente, uma história, alguma coisa que aconteceu dentro de tantos clientes que você tem, de algo que possa demonstrar o quanto a agilidade faz a diferença. Bom, nós estávamos em um cliente e ele estava com problema de hidráulico no trator. E ele não subia, a plantadeira era pesada, né? Uma plantadeirinha de 30 linhas só semente. Lembrei quem que era. É uma plantadeirinha só semente de 30 linhas. E aí vai problema, e o que acontecia? Toda vez que o trator tinha que manobrar, ele perdia uns 10 minutos lá.
E aí o que aconteceu? Passou o líder de campo, viu aquilo, ele já acionou a manutenção subiu, isso era umas 8 horas da manhã, quando era 10 horas o trator estava subindo e descendo a plantadeira normal, com um simples ajuste na bomba hidráulica que tinha que fazer. Então foi bastante rápido, a manutenção pegou e resolveu, e aquele trator plantou no final do dia 60 ou 70 hectares. Vou te fazer lembrar de um outro caso. Esse aconteceu dentro de um treinamento. Esse foi lá de Minas. Né? O trator, a revisão dele era feita, a manutenção dele era feita na concessionária. Cara... E aí ele chegou pro treinamento supostamente revisado e você lembra do que eu estou falando? Da história da peça que veio soldada e aí quebrou no meio do treinamento? O trator foi para uma revisão de 1000 horas e ele tinha o munhão do eixo dianteiro tinha quebrado. E aí, em vez de trocar, pôr um munhão novo, né? Os caras foram e soldaram. E cobraram a peça nova lá do cliente, né? E a hora que eu cheguei, eu olhei assim, o trator tava meio caolho, né? Assim, ó, uma roda para cá, outra para lá, assim. Eu falei, olha, faz o seguinte, levanta o trator e vamos fazer o alinhamento dessas duas rodas. Alinhou, ficou bom, ficou, tá, então reaperta tudo, vamos pro campo. Ele andou 50 metros, o manhão foi, quebrou. Aí eu falo, mas gente, que responsabilidade desse povo, né? Que isso? A sorte também foi que o dono já tinha visto aquilo que estava mal feito, né? Já tinha providenciado a peça e a peça estava lá, nós trocamos a peça, colocamos no lugar, realinhamos o trator e ele voltou a trabalhar normalmente. E às vezes acontecem umas coisas que o checklist também aconteceu isso em um outro cliente, não dessa região, mas de uma outra região. Você vai lembrar também que e foi por coincidência, foi trator também. O trator chegou para o treinamento, né? Tinha saído também da revisão. E aí no final do treinamento também foi para o checklist, para fazer o checklist da máquina. No checklist diário, o trator foi reprovado. No checklist o trator não podia ir para lá. A cobrança veio da revisão, mas no checklist diário... Ele não passou, não. Não passou. Eu não podia. Tinha tanto item errado que precisava ser consertado. Precisava ser arrumado, ajustado, que não podia soltar aquele trator para o campo que ele ia dar problema. Então era melhor ele voltar para a oficina da fazenda, fazer todos os ajustes, ia gastar aí umas 2, 3 horas para pôr tudo em ordem, e aí sim poderia ser levado a campo. E assim foi feito e o trator trabalhou também bem. Bem, agora voltando para a questão da manutenção. O que a gente pode fazer para motivar, para sensibilizar a manutenção a ter essa maior agilidade? Bom, o primeiro é aquele que nós falamos, que o trator tem que estar disponível, né? A máquina tem que estar disponível. A máquina, seja trator, colhedora... A gente fala muito de trator porque é a máquina uma das que mais entra na lavoura, né? Sim. No campo. A outra seria, além da máquina estar disponível, é também a motivação das pessoas de ver também o trator deles sempre parado por manutenção. Aí isso me lembra, né, essa aconteceu, eu acho que você não estava junto comigo, eu não tenho certeza se você estava junto comigo nessa auditoria. Era uma fazenda menor, né, e fazendo a auditoria, esse problema foi no pulverizador. E aí nós tínhamos acho que estava terminando, eu estava terminando a auditoria de campo, e aí o operador do pulverizador chegou, dona Vani, eu estou precisando falar com a senhora sobre... Ele desceu da máquina, fui olhar o bloco para ver as anotações e ver toda a questão do pulverizador, do funcionamento, dos apontamentos.
Ele falou, dona Vani, eu vou pedir ajuda para a senhora. Porque a auditoria também é isso, né? É levar a voz de quem está lá na ponta para as lideranças mais altas, vamos dizer assim, né? E ele chegou, olha, dona Vani, o pulverizador que eu estou trabalhando, ele tem um buraco no piso, né? Eu coloquei, aí eu subi, para fazer a auditoria a gente tem que entrar na máquina, né? Eu subi no pulverizador e eu vi que ele tinha colocado uma espuma. E ele falou, só que, dona Vani, mesmo assim, eu tenho que estar trabalhando de máscara dentro do pulverizador. Porque entra todo o produto, né? Entra dentro, o defensivo o vapor, da né? cabine. O vapor do produto. Entra dentro da cabine. E aí eu fiquei muito sensibilizada com aquilo, né? E ele já tinha solicitado no checklist várias vezes. E a manutenção não tinha, até porque a alegação era que o pulverizador era um pulverizador mais antigo e o conserto disso era muito caro, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui falar com a pessoa responsável pela manutenção, expliquei o que estava acontecendo, né? Eu disse, não, mas isso é uma coisa cara, dona Vani, e tal, isso a gente tem que esperar. Eu digo, pois é. Será que se fosse você dentro do pulverizador, ou mais, porque ele já era uma pessoa mais velha, né? Se fosse seu filho lá dentro, será que você iria demorar? Será que você não iria colocar isso como uma prioridade? Ou seja, uma forma também de você sensibilizar, né, é você colocar a pessoa, né, o responsável pelaquela atividade, no lugar da outra. Sofrendo, né? É a famosa empatia, né? Famosa empatia. Você lembra desse caso? Eu lembro do pulverizador, do operador, da fazenda e do coordenador que era do couro grosso. Depois eles arrumaram. Eles arrumaram, né? Mas essa conscientização, fazer com que ele se colocasse no lugar do operador, foi muito importante, né? Então, vale a dica aí para vocês que em empresa grande ou pequena, entendeu? Se coloque mais no lugar do seu colega de trabalho, entendeu? Ou do seu funcionário que está ali no dia a dia dentro da máquina, tá? Bem, agora nós vamos falar sobre uma outra questão muito importante, né? Na verdade, nós vamos finalizar as nossas últimas perguntas. É porque nós já destrinchamos bem o checklist. Né? Então, para finalizar as perguntas de hoje, né, Francisco, conta pra gente qual que é o segredo de fazer o checklist funcionar todos os dias. Nós podemos dividir em 3 pontos básicos. Nós já falamos, mas treinar e motivar as pessoas que estão, não só os operadores, mas a manutenção, o pessoal de controle, a média liderança, todas as pessoas. Os gerentes, o dono da fazenda. Tem que saber o que deve fazer e estar motivados para tal. Porque os resultados vêm. E o resultado maior vem no bolso do produtor, que é a economia na manutenção. Isso me lembra uma frase que você sempre fala, né? Que é a questão, foco no que se tem controle, que os resultados vão vir. Foco no controle, que o resultado vem mesmo. Tá? Bom, um outro fator. Bom, um outro fator é o apoio de toda a equipe. Além de estarem motivadas, lembra que eu falei do time de futebol? Então, todas têm que estar engajadas, né? E uma apoiando a outra para se ganhar o campeonato, que é a grande safra, tá? Então, todas têm que apoiar uma a outra. A operação fazer a operação bem feita, a manutenção estar pronta a atender a operação quando necessário, o controle, né, ou administração fazer
os dados e o estudo de dados para orientar a manutenção, para que todo mundo jogue e todo mundo ganhe. Ou seja, são 3 fatores. Sim, o terceiro seria o cadastramento e a análise dos dados apontados. É que você já começou eu já comecei a falar. É assim, esses dados que vêm no checklist e também vêm os motivos de parada, como a gente já citou, ele vai nortear a manutenção para que ela tenha uma assertividade maior nos pontos de manutenção e da revisão dos tratores. Tá? Por exemplo, nós temos um cliente que os tratores dele são tratores relativamente pequenos, né? São tratores aí de 180, 200 CV e puxam plantadeiras só semente de 30 linhas, ou seja, eles puxam no limite. E o que acontece todo ano, porque a gente já faz esse apontamento de dados, é a revisão da parte de câmbio e diferencial, porque como eles trabalham muito forçados, existe um desgaste maior naqueles tratores que trabalham com um peso maior do que seria o certo. Então, eu vou ainda te dizer que eu acrescentaria mais um item. Eu colocaria 4 fatores como os mais importantes para que realmente o checklist funcione todos os dias. Seria treinar e motivar os operadores. Nós falamos. Apoio de toda a equipe. Sim. Cadastrar e analisar os dados apontados. E um último, que seria o acompanhamento de campo ou auditoria de campo. Eu acho que esses 4 fatores, Sim, são os principais para fazer que o checklist funcione todos os dias. Se esses 4 estiverem funcionando, você pode apostar que o checklist vai rodar, que vocês terão um retorno financeiro disso, que é o mais importante. E outra coisa, a disponibilidade da máquina, né, Francisco? Eu só queria fazer um parênteses, o seguinte, da natureza humana. Tudo que você não tem acompanhamento, você vai relaxando no seu processo. Não precisa fazer não, tô nem aí, não precisa não, ninguém vai me cobrar mesmo, deixa pra lá. E aí vai deixando, quando vê, já esqueceu tudo. A exceção vira regra. A exceção vira regra. Então, o acompanhamento é necessário. Por que é necessário? Vamos pensar num pequeno, num médio produtor. Ele comprou um trator novo aí, de 120 CVs, uma plantadeira de 12 linhas, bacana, plantio direto, de última geração, excelente plantadeira porque ele quer fazer um plantio bacana. Bom, e às vezes é até o filho dele que vai tocar esse trator, ou ele mesmo. Então ele tem que ter esse acompanhamento, verificar se todas o checklist daquele trator está sendo feito, porque aquele trator custou caro, gente. Ele é financiado em 5, 6 anos lá pelo banco, não sei qual banco que é, né? Mas custa caro e custa muitos sacos de soja por ano, muitos sacos de milho ou muitos litros de leite por ano. Então, ele tem que conservar aquela máquina da melhor forma para que ela trabalhe com o menor custo possível e dê o maior rendimento possível para aquele produtor. Porque produzir nesse país não é fácil, tá? Então, nós precisamos cuidar dos nossos equipamentos para que eles nos deem lucro, tá? Francisco, então, assim, a gente já falou quais são os 4 fatores principais para consolidar realmente o checklist, que ele seja realizado todos os dias. E conta pra gente quais são os resultados, das fazendas que já adotam o checklist. Bom, eu vou pegar um número médio, tá? Aumento de eficiência é o primeiro resultado.
A maioria dos nossos clientes no início, a gente mede a eficiência operacional, ela é por volta entre 45% e 50%. Não adianta falar que é mais, porque não é não, porque é medido isso, contado. E essa eficiência operacional, ela sai desses 45%, 50% para 70%, 76%. Nós já tivemos clientes com 82% de eficiência, e é muito boa eficiência. Quando eu aumento a minha eficiência, eu estou reduzindo o meu custo operacional. Não só o custo operacional, porque eu estou fazendo mais com menos, como também eu estou fazendo o quê? Uma diminuição do meu custo de manutenção. Porque eu estou fazendo o quê? Revisões preventivas. E eu pego os problemas antes deles se tornarem falhas. Então, antes de se tornar uma coisa cara, quebrou um rolamento de tração, uma peça cara, eu vou lá e às vezes só com um ajuste. Quer ver uma coisa? Eu estava num treinamento, faz tempo isso, já tem uns 5 anos, nós fomos fazer uma verificação do óleo do cubo dianteiro de um trator. A hora que nós tiramos... Faz 5 anos não. Não faz? Faz mais? Não, faz menos. Faz menos? Tem uns 3 anos isso. É do pulverizador lá? Não, é daquele trator 8320. Ah, tá, não. Porque teve um também lá de Minas. De Minas não, de Goiás também. Não, eu tirei a tampa do cubo de roda, veio os pedaços de aranha, de rolamento. Eu falei, olha, vamos parar... Esse trator vai direto para a oficina, abre o cubo. O que aconteceu? Antes de quebrar a engrenagem, o rolamento, tinha quebrado um rolamento, já tinha quebrado um rolamento, mas era um rolamento pequeno, barato, um rolamento barato assim, né, R$200, foi trocado, mas não deu um problema naquela tração inteira. Então, todo o problema foi resolvido com a troca de um rolamento. Você vai lembrar agora, como eu lembrei da historinha, agora vamos pedir para você contar. Não sei se você lembra, num treinamento de pulverizador. E era um problema que, infelizmente, foi a concessionária que dizia que não tinha que fazer manutenção, não tinha que fazer limpeza, não era para mexer naquilo. Você lembra o que era a peça? E era alguma coisa, acho que ficava resíduo dentro, e aí do pulverizador. Filtro de linha. E aí, eu lembro que o problema, por não ter a manutenção dessa parte, ele ia ter um prejuízo... Muito maior, muito maior. E não ia pulverizar do jeito que precisava, não ia ter a vazão necessária, né? Então, eu não entendi por que a concessionária, o mecânico falou aquilo, que não era para limpar o filtro de linha do pulverizador. E esse tem que ser limpo... Conforme o produto, até 2, 3 vezes por dia. Eu não vou falar o nome do produto, mas todos sabem o que é que faz, vira aquele chiclete lá dentro do filtro. Eu pensei que falando, eu acabei lembrando disso, mas voltando aqui que eu te interrompi, qual que seria eficiência, redução de custo e um último seria... A melhor conservação da sua máquina, porque uma máquina... seja ela trator, pulverizador até menos, mas ou um trator ou uma colhedora, ela tem que durar bem 10 anos, mas 10 anos com manutenção adequada, não é 10 anos sem manutenção, tá? Então, eu tenho que ter a manutenção. Por quê? Porque quando eu for trocar essa máquina, ela vai ter um valor de mercado melhor do que uma máquina que não tem manutenção preventiva adequada. Eu conheço máquinas colhedoras, né, antigas, aí, com mais de 10 anos de trabalho, que você olha assim, ó, parece que saiu da loja ontem, de tão caprichoso que é aquele proprietário. O cara chega, termina a colheita, ele lava, ele seca a máquina, depois ele vem com polidor, pule máquina por máquina, Nós pinta. Estávamos esse ano numa propriedade que eles estavam fazendo exatamente isso. Pinta onde descascou um pouquinho, vai lá com aquela pistola de micropintura, pinta direitinho,
Você olha a máquina, era uma máquina antiga de mais de 10 anos, você olha, puxa, essa máquina é nova. Não é que é nova, é conservada. Por quê? Porque quando ele for vender essa máquina, colocar no mercado à venda, todo mundo quer, ela tem um valor melhor. E isso também é um ganho que você tem com o checklist e conservando a sua máquina. Porque no final, a ideia do checklist é conservar melhor a sua máquina gastando menos. Essa é a ideia final dele, a ideia geral, que eu diria, do checklist. Bem? Bom, eu queria agradecer a paciência, né? E se a gente for falar dos casos, de tudo que acontece nesse tempo todo que a gente está no campo, e são vários e diversos anos, né? A gente fica aqui dias e dias conversando, mas mecanização é uma das minhas grandes paixões, né? E a gente vai estar aqui semana que vem, próximo podcast, falando ainda de mecanização e de assuntos ligados à agricultura. E importantes. Meu muito obrigado, até mais. Pessoal, e não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante para nós, tá? Acione o sininho, porque nós vamos ter vídeos todos os dias, tá? Curta a nossa página no Facebook e no Instagram. E, se for possível, divulguem os nossos vídeos nos seus stories, tá certo? Até a próxima! Até mais. Obrigado.